assim nós também, quando aceitamos a Cristo, nós damos de tudo para o Senhor. Nós fazemos jejum, fazemos orações, nós estamos todos dias ali para fazer a obra, mas com o passar do tempo, que nós começamos a ver os nossos sonhos serem frustrados, nós começamos a ver os nossos planos serem derrubados como um castelo de areia, então nós ficamos fazendo biquinho para o Senhor e deixamos de fazer a obra com lealdade, deixamos de fazer a obra com amor. E o Senhor adverte, essa primeira coisa que o Senhor advertiu, de termos deixado o primeiro amor. Aleluia. O segundo, Deus aqui mostra, seguia as doutrinas dos nicolaítas e de Balaão. Todo mundo sabe que Balaão, ele fazia de tudo para prejudicar o povo de Israel. E muitas vezes nós temos deixado isso acontecer em nossas vidas. Nós temos deixado de se preocupar em colocar a nossa vida diante de Deus e de buscarmos a concretização dos nossos sonhos e dos nossos planos em Deus, para ficarmos olhando para a vida dos outros e tentarmos fazer com que eles também não venham conseguir os seus intuitos, para nós não ficarmos frustrados por causa de não ter conseguido os nossos. Aleluia. A terceira coisa que Deus advertiu: tolerar Jezabel e não se arrepender. Aleluia. Deus advertiu essa igreja, a quarta igreja. Deus advertiu porque ela tolerava Jezabel, uma prostituta, e que Deus deu um tempo para ela se arrepender. Deus, ele sempre dá um tempo para nós nos arrependermos, como eu falei desde o início da pregação. Mas ela não se arrependeu. Aleluia. Deus muitas vezes, ele dá o tempo para a pessoa, e como a irmã falou aqui, de que às vezes Deus permite nós irmos para o CTI para ter um particular conosco, e muitas vezes a pessoa lá no CTI, ela reconhece que Deus é o poderoso, que Deus é soberano em nossas vidas, e ali se converte a Deus. Mas existem muitos que mesmo no CTI, ele não dá o braço a torcer. Aleluia. Ele não dobra o joelho para dizer que o Senhor é o único Deus. Aleluia. E infelizmente, muitos às vezes morrem sem reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor, ele é fiel, e ele, em todas essas igrejas, ele deu uma oportunidade de receberem a promessa. Aleluia. A próxima é: sendo vivo, estai mortos, e as suas obras não são perfeitas diante de Deus. Aleluia. Deus advertiu a quinta igreja, aleluia, de que eles estavam como vivos, mas estavam mortos. Muitas vezes as pessoas, aleluia, se encontram na igreja, se encontram diante do altar do Senhor, mas muitas vezes estão mortas espiritualmente. Muitas vezes por causa de uma mágoa, por causa de um rancor,
por causa de um disse-me-disse, e ela guardou aquilo para si. E embora ela estando diante do altar, mas ela se encontra morta espiritualmente. Muitas vezes nós temos que vigiar naquilo que nós falamos, naquilo que nós comentamos com outra pessoa, porque muitas vezes as nossas palavras é pior do que uma metralhadora. Porque nem todo mundo está preparado, aleluia, para ouvir certas coisas. E a outra, a sétima igreja, que o Senhor faz a diversão, lhe adverte, nem és frio, nem quente, diz que és rico, mas é pobre, miserável, cego e nu. Muitas vezes nós estamos pensando que temos tudo, estamos pensando que somos ricos, mas na verdade nós somos pobres, miseráveis, cegos e nus, porque a verdadeira riqueza está em buscarmos adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. A verdadeira riqueza estarmos em adorar ao Senhor em qualquer circunstância. A verdadeira riqueza estarmos em não negarmos o Senhor em nenhuma situação, mesmo diante da morte, preferir ser fiel. Essa é a verdadeira riqueza de cada um de nós. Aleluia. Voltando para o livro de Apocalipse, eu sei, no verso 8, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Muitas vezes você pensa que está fraco. Muitas vezes você pensa que não vai conseguir. Mas é no momento de fraqueza que o Senhor se põe contigo na peleja e te faz forte para vencer a batalha. E o inimigo, ele vai adiante de ti, tentando fechar as portas que se encontram à sua frente, mas ele se depara com o Todo-Poderoso. E ao invés dele fechar a sua porta, ele ainda serve de tapete para você passar por cima. Aleluia. Mas tem que ser como a palavra diz: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. A palavra do Senhor fala que virá uma grande tentação no tempo do fim, e uma grande tribulação virá sobre aqueles que professam a palavra da verdade. Mas o Senhor promete para nós, aleluia, guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Mas é necessário nós guardarmos aquilo que tem no versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Temos que guardar a fidelidade, temos que guardar a sinceridade diante de Deus, temos que guardar a benignidade, a longanimidade, o domínio próprio. Temos que guardar os dons
Aleluia. Temos que guardar os dons do Espírito. Os frutos do Espírito, que o principal é o amor. Temos que guardá-lo trancado em nossos corações e colocar a chave, aleluia, diante do altar do nosso Senhor, que é autor e criador da nossa vida, aleluia. E ele diz no verso 12: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Aleluia. O Senhor, Ele fez separei aqui, o Senhor fez uma promessa a cada uma das igrejas. Eu separei aqui as promessas que o Senhor fez a cada uma delas. Aquele que vencer, aquele que até o final for fiel, o Senhor aqui, a primeira igreja, Ele promete: dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, dar-te-ei a coroa da vida. A segunda igreja, ele faz a seguinte promessa: não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. A terceira igreja, aos que vencerem, ele diz: darei de comer do maná escondido, quer dizer, o maná preparado, separado, somente para aqueles que forem fiéis até o fim. E uma pedra branca com um novo nome escrito. Aleluia. A quarta igreja, ele promete: darei poder sobre as nações e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aleluia. A estrela d'alva tem um brilho, aleluia, maravilhoso. Todas as outras estrelas vão sumindo, mas ela é a última a subir. Aleluia. E assim será o nosso brilho, aleluia, permanecerá para sempre. Depois ele promete para outra igreja: será vestido de vestes brancas, e não riscarei o seu nome, jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Aleluia. Nosso nome jamais será riscado do livro da vida se nós permanecermos fiéis até o fim. Aleluia. E confessarei o seu nome diante do Pai. E para outra igreja ele prometeu, que é a sexta igreja, a igreja em Filadélfia: eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E a sétima igreja ele prometeu: concederei que se assente comigo no trono de meu Pai, assim como eu venci e me assentei junto ao Pai, também aquele que for me fiel até o fim. Aleluia. O Senhor diz: sentará comigo no trono do Pai. Aleluia. E ali estaremos diante do trono, aleluia, e vendo os 24 anciões prostrados e adorando o Senhor, e assim também nós o adoraremos para sempre. Aleluia.